E aí, galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, só que agora a gente vai falar sobre captadores, altura de captadores. Um tema extremamente controverso, onde cada músico tem sua opinião, ouviu uma coisa, ouviu outra. Eu vou tentar colocar aqui para vocês como isso funciona e cada um decide o que quer fazer, ok? Primeiramente é o seguinte, o captador é um transdutor de energia, ok? É um ímã, o qual é um enrolamento de fio, de cobre, etc., de vários materiais, onde varia o tipo de fio, a grossura do fio, quantas voltas é dado, quão apertado é, e você define a característica do captador. Mas em todos eles, isso é uma bobina eletromagnética, que ele transforma a energia vibratória da corda em energia de corrente alternada, onde é levada para o amplificador e transformada novamente em energia sonora. Simples assim. A altura dele em proporção à corda gera diferenças bastante intensas. Vamos entender como que isso aqui funciona, galera? Então vamos lá. Eu coloquei uma barrinha sobre esse captador para a gente poder entender mais ou menos o campo magnético estático do captador. Ou seja, a partir dessa barrinha é o campo aonde ele atua mais intensamente, acima menos intenso e abaixo bastante intenso. Muito bem. Primeiro, como é que funciona? Vamos pensar numa guitarra afinada no diapasão em 440 Hz. A corda Lá, quando você toca ela solta, ela tem 110 Hz, ou seja, ela vibra 110 vezes por segundo. O captador identifica isso e manda esse pulso, fazendo com que a gente identifique o tom, etc. Então vamos imaginar que a corda esteja parada aqui. Nada acontece. Quando ela vibra, ela começa a interagir com esse campo magnético, fazendo com que o captador receba essas vibrações e a leve ao amplificador. Se ela estiver muito acima, ele vai receber, mas menos intensamente. Ou seja, nós vamos ter perda de volume, né? Volume na questão decibel, na questão de intensidade, e quando ela estiver vibrando menos intensamente, que ela vai estar parando de tocar, o captador não vai ter condições de captar e nós vamos ter uma perda de sustentação, porque em tese ele não está ouvindo a vibração da corda. Muito bem. Porém, se a corda estiver muito baixa, quando ela vibrar, ela vai passar dessa linha. Nós vamos ter maior volume, óbvio, porque ela vai chegar mais próximo ao campo magnético. Dessa forma, a intensidade, o volume, tudo vai ser maior. Porém, o captador, entre aspas, deixa de ser passivo e passa a ser ativo, entenda ativo, não como se ele tivesse um circuito, não como se ele estivesse sendo alimentado por uma bateria, porque ele passa também a modificar o padrão vibracional da corda, ele começa a atrair a corda. Como a força magnética dele é maior, ele começa a atrair essa corda. Como tal, nós temos uma perda de sustentação. Por quê? Porque o padrão que ela estaria vibrando de 110 vezes, ao ser atraída, ela começa a modificar esse padrão. E ele também faz com que esse padrão se diminua. Exemplo, se ela tinha que vibrar 10 vezes, ele pode fazer com que ela vibre 8. Quer dizer, o músico tem uma ideia de maior sustentação, porque o captador tem capacidade de captar melhor quando ela estiver vibrando menos intensamente, mas por outro lado ele diminui a quantidade de vezes que ela iria vibrar. Quer dizer, é um ponto bastante importante, isso é fato. Agora, existe um outro problema muito maior do que essa questão de sustentação, que muita gente não percebe, mas é que gera um grande problema. E até um detalhe para dizer para vocês. O captador não é responsável pela sustentação ou pela o quão forte em decibel ou quanto é o punch da guitarra. Ele é apenas um ouvinte passivo. O quanto essa corda vibra, porque todo o processo funciona da seguinte maneira: há som enquanto a corda vibra.
essa questão do quanto a corda vibra, ela está ligada a uma série de outros fatores, tá? Que aí são o hardware em que ela é usado, o tipo de madeira em que o instrumento é confeccionado, os apoios, tá? Que seriam, no caso, o capotraste, a ponte também, os trastes. Isso a gente vai discutir em outra questão. Então, o captador é apenas um ouvinte passivo. Se você tiver um instrumento cuja toda a arquitetura dele fizer com que a corda vibre pouco, o captador também vai captar pouco. Se ele for um captador melhor, ele pode captar melhor quando a corda vibrar menos, mas ele não faz milagre. Veja esse vídeo para entender a diferença da captação das cordas em relação à altura dos captadores. Então, galera, no vídeo a gente não consegue captar direito a sonoridade. Porém, a primeira coisa que a gente percebe, numa extrato, as cordas muito próximas ao captador, a gente tem uma impressão de trastejado, por causa de toda a arquitetura da guitarra, por causa do timbre dela. Numa Les Paul, por exemplo, a gente teria uma ideia de overload, né? A gente teria aquela saturação chata, mas em qualquer uma delas a gente tem uma mudança de afinação. Por quê? Porque ele modifica o ciclo vibracional da corda. Ou seja, vocês viram que a afinação cai. Sempre ela cai porque o ímã atrai a corda, fazendo com que o padrão vibracional diminua. Então pensa numa corda Lá, por exemplo, solta, de 110 Hz, ela poderia ir para 107, 106, mudando a afinação. E a grande sacada é o seguinte, à medida que você vai chegando para o fim do braço, a corda, à medida que você toca, ela se aproxima mais do captador, fazendo com que a corda fique sempre atuando mais próximo ao captador do que aconteceria, por exemplo, num Sol na terceira casa do misão. Então o que acontece? Modificando essa afinação, não importa quanto você regulou a entonação, quanto que você regulou a afinação, ela sempre vai mentir. Por quê? Porque ela está modificando o padrão vibracional. Ou seja, você vai afinar a corda solta ou vai afinar pela quinta casa, a hora que você tocar numa 15ª, por exemplo, ela vai te dar outra afinação independente do ajuste de oitavas que você fez, porque o captador está interferindo. Ou seja, você vai tocar e sempre vai achar que a afinação está mentindo. E ela sempre vai mentir. E não há o que você possa fazer. Porque uma vez que você afinou ela pelaquela região, na outra, pela distância que ela vai estar do captador, ela vai dar uma outra afinação. É óbvio que um cara que usa sempre saturado, ele vai achar legal, porque sempre naquela região ele vai estar vibrando, ele vai estar dando um bend, ou ele vai estar dando um vibrato, ele não vai perceber. Mas o cara que for usar uma harmonia, fazer um acorde, a diferença é grotesca de afinação. E sem contar no timbre, numa Strato você vai ter uma impressão grande de trastejamento, enquanto numa Les Paul, tô dando exemplos muito antagônicos, você vai ter um overload, ela vai assoprar no alto-falante. Então, sempre o ideal é que você mantenha uma distância média, aonde o captador esteja o mais alto possível sem interferir no padrão vibracional da corda. Então vamos pensar assim, pô, cara, o que você sugere de altura? Você sugere 5 milímetros, 3 milímetros, tal? Primeira questão, nós temos que medir a altura da corda em relação ao captador apertando na última casa, porque é a hora em que a proximidade da corda
fica mais intensa em relação ao captador. Então, via de regra, 3 a 4 milímetros seria o máximo. Porém, qual captador nós vamos estar usando? Um alnico? Um cerâmico? Um ferrite? Qual que é a potência desse ímã? Essa é a grande questão, porque não existe uma medida. Você vai pegar um captador onde a capacidade magnética, não estou falando nem o enrolamento da bobina, seja baixa, ele te permite você chegar próximo ao captador. Você vai pegar um captador onde a capacidade magnética dele seja alta, independente do enrolamento dele, você vai deixar ele muito próximo, ele vai modificar a sua nota. A nota, no caso que eu digo, o tom da nota tocada. Aí você me pergunta, onde está escrito isso? Não está. Essa é a grande questão. Então, o que eu sugiro? Estabeleça uma medida tocando na última casa do instrumento de 5 milímetros. Toque as notas e vai tocando no fundo e verifica, a afinação está legal, uma vez que as oitavas estejam ajustadas. Levante o captador, perceba se não está gerando um overload ou se não está gerando, por acaso, uma desafinação. Não gerou? Pô, legal. A hora que começou a haver essa modificação, você abaixa. Porque qualquer medida que eu der, antigamente você tinha padronização em captador, hoje não existe. Cada fabricante faz um tipo de ímã, um tipo de concentração em Gauss diferente dos outros. Né? Você tem um monte de captadores custom shops que cada um vão atuar de uma forma. Essa seria a melhor maneira de você ajustar. Eu sugiro 5 milímetros da última casa. E a partir daí você vai levantando. 5 milímetros para a última casa é uma medida aceitável para a gente começar a fazer esse ajuste. Deu para sacar? Quer dizer, o captador muito alto, ou overload, ou impressão de trastejamento. O certo é que a afinação fica comprometida. Então ajustem a partir daí que nós vamos ter uma sonoridade bem bacana no captador. Falou, galera. Obrigado por me ouvir. Espero que tenha sido útil as dicas. Um abraço, fiquem com Deus.